Para o tutorial de hoje, nós vamos precisar apenas de uma cor de fio. Vou utilizar agulha para crochê e fibra sintética. Então, aqui eu vou fazer o anel mágico. E dentro do anel mágico, eu vou fazer 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui eu vou fechar o anel. E vou utilizar uma sobrinha de fio como marcador, mas você pode utilizar um marcador de pontos aqui, tá? Então, aqui para a segunda carreira, eu vou introduzir minha agulha aqui no primeiro ponto. E vou fazer aqui 2 pontos baixos. E essa carreira a gente vai fazer toda em aumento, tá? Então, para cada ponto da base, a gente vai fazer 2 pontos baixos, tá? Pronto, finalizei aqui a minha segunda carreira, só com aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto da base. Vou fechar melhor aqui o meu anel. E para a próxima carreira, eu vou fazer aqui no próximo ponto, um ponto baixo, e no próximo ponto vou fazer um aumento. 2 pontos no mesmo espaço. E esta terceira carreira nós vamos fazer dessa forma, sempre intercalando, fazendo um ponto baixo, um aumento por toda a carreira, tá? Pronto, terminei aqui a minha terceira carreira. Vou passar o meu fiozinho aqui pra frente. E para a próxima carreira vai ser igual à terceira. Então, a gente vai fazer um ponto baixo sozinho e no próximo ponto, um aumento. Sempre intercalando, fazendo um ponto baixo sozinho, um aumento por toda a volta. Pronto. Terminada a quarta carreira, já passei meu fiozinho aqui para trás, para marcar o meu primeiro ponto. E para a quinta carreira, eu vou fazer o meu primeiro ponto. No próximo ponto, eu faço mais um ponto baixo. E aqui no terceiro ponto, eu vou fazer um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto da base. E vou seguir com essa sequência por toda a carreira, sempre fazendo 2 pontos sozinhos, um aumento. Terminei a quinta carreira, vou passar o meu fiozinho aqui para frente, para marcar o meu primeiro ponto da sexta carreira. E para a sexta carreira, venho aqui no próximo ponto, faço um ponto baixo. E no próximo ponto, faço também um ponto baixo. E no terceiro ponto, eu vou fazer um aumento. Então, aqui a gente vai ficar também com 2 pontos baixos sozinhos, um aumento, intercalando dessa forma por toda a volta. Terminei a sexta carreira e o nosso trabalho vai ficando dessa forma. E aqui eu vou colocar o cordãozinho aqui para trás, meu fio. E nós vamos para a sétima e última carreira aqui da base, tá? Então, aqui eu vou fazer da mesma forma, 2 pontos sozinhos. E no terceiro ponto, um aumento.
sempre fazendo dessa forma, tá? 2 pontos sozinhos, um aumento por toda a volta. Pronto, gente, cheguei aqui no finalzinho da 7ª carreira e a minha peça está dessa forma. É totalmente normal, tá? E aqui eu vou retirar o meu marcadorzinho. Sobrou um pontinho aqui no finalzinho da 7ª carreira. E aqui a gente vai dobrar a nossa lua dessa forma, tá? Bem ao meio aqui onde a gente terminou. E agora eu venho aqui nesse próximo pontinho que sobrou e faço aqui um ponto baixíssimo. Agora eu dobro. E agora, para fechar, a gente vai utilizar ponto baixíssimo, tá? Bem simples. Então, ó, eu vou pegar aqui as 2 alcinhas do próximo ponto. E aqui do outro lado, eu vou pular um pontinho da base, venho no próximo. E vou introduzir a minha agulha e vou pegar as 2 alcinhas, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. E vou fazendo um ponto baixíssimo para cada ponto da base. Sempre pegando os 2 lados, ó. Sem pular nenhum ponto, tá? E vou fazendo dessa forma. Pronto, gente. Então, aqui eu cheguei no meio da minha peça. E agora a gente vai colocar... Ó, vou introduzir o meu dedo aqui dentro, tá? Pra gente colocar um pouco de enchimento aqui, já nessa parte que a gente fechou. Não precisa ser muito, tá? Aqui eu vou utilizar um pouco de fibra sintética. E não precisa colocar muito, tá? Porque a gente não quer ela rechonchuda, tá? É só para não ficar totalmente reto aqui, plano, tá? Então, a gente vai colocando aos pouquinhos e vai vendo. Então, aqui eu vou fazer mais um pouco. Vou fechar mais um pouco aqui. E vou colocando também o meu enchimento, tá? Pronto, gente. Aqui eu cheguei no finalzinho da minha peça. Então, aqui eu vou fazer uma corrente. Posso fazer 2 correntinhas para ficar bem apertadinho aqui. Agora, eu vou cortar, vou alongar aqui, ó, essa última laçada. Corto dentro dela. Coloquei numa agulha de tapeceiro. E agora é bem simples, é só esconder aqui por dentro da peça, tá? E aqui, pra gente colocar o fecho do chaveiro, tá? Eu vou utilizar uma argolinha dourada. E também uma argolinha para brinco, que a gente vai colocar com o auxílio de um alicate de bijuteria, tá? Mas se por acaso você não tiver ou não quiser, você pode fazer uma alcinha de crochê, que é bem simples, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui eu vim no lado certo da minha peça, tá? Vou vir aqui, não vou pegar aqui na pontinha, vou pegar aqui... quase que no meio da lua aqui, tá?
Vou pegar as duas alcinhas internas do ponto e, ó, vou laçar o meu fio aqui por dentro dos pontos. E aqui a gente vai subir um cordão, tá? Aqui eu vou exemplificar fazendo umas 15 correntes, tá? Então, aqui eu já fiz as correntinhas. E em seguida, você pode fazer a quantidade que você preferir, tá? Eu vou só introduzir no mesmo espaço aqui, que eu dei início. Faço aqui um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha. E aqui a gente é só esconder por dentro da peça, tá? Você vai cortar o seu fio e vai esconder por dentro da peça. Na sequência, você pode colocar um mosquetão ou uma argolinha aqui de chaveiro, tá bom? Então, agora eu vou mostrar rapidinho para vocês como eu vou colocar a argolinha dourada. E aqui, gente, se vocês não tiverem ou não quiserem colocar essa argolinha aqui, vocês podem também costurar o fechinho de vocês, tá bom? Agora, para decorar, eu vou utilizar meia pérola, mas você também pode utilizar miçanga, tá? Perolada. Se você for utilizar miçanga, você pode costurar antes de fazer esse fechamento aqui. É só você dobrar bem ao meio e você vai colocar aí onde você preferir, tá? Da forma que você preferir. Aqui eu já fiz algumas ideias, já colei, não precisa colar tudo certinho, tá? Só se você preferir mesmo. Ó, eu utilizei aqui 2 tamanhos de pérolas, vocês podem utilizar até mais tamanhos diferentes. Vocês também podem colocar strass também, que fica bem bonito. Então, aqui para colar minhas meia pérolas, eu vou utilizar cola de silicone. E aqui você vai fazer da forma que você preferir, tá? Vai colar aqui da forma que você preferir, que você acha mais, que vai ficar mais bonito. Pronto, gente, já colei aqui todas as minhas meia pérolas e ficou dessa forma. Aqui, nessa parte de cima, eu não vou colar, vou deixar dessa forma, porque eu acho que dá um ar mais sofisticado, deixar um pouco da peça aqui aparente, tá? Sem as pérolas ou strass, se você estiver utilizando. Então, ficou dessa forma. Aqui por trás, eu vou pensar se eu ainda vou colocar ou se eu vou deixar assim mesmo. Você pode deixar aí nos comentários a forma que você fez, se você gostou dessa peça. E aqui estão os outros exemplos que eu fiz aqui, tá? Todos com essa mesma ideia de não preencher totalmente a peça. Ó, alguns eu coloquei mais, outros menos. Alguns eu coloquei perto assim, ó, um do outro. Espero que você tenha gostado do resultado dessa peça em crochê de hoje, que é esse chaveiro de lua super fácil e rápido de ser feito. Eu tô te esperando num próximo vídeo.